Muito boa noite, você que está ligado na Rede Sertaneja. Nós estamos ao vivo aqui nesta segunda-feira para trazer sempre uma entrevista relevante para os nossos amigos, tanto da Rede Sertaneja pelo nosso canal do YouTube. Aliás, pelo canal do YouTube, você compartilha, curte, aperta o sininho para você receber as notificações e sempre acompanhar as nossas entrevistas aqui neste Biografia. E hoje nós estamos com Jordão, que é o prefeito da cidade de Ório, e que fala para a gente sobre a sua experiência, fala sobre todas as ações até chegar à prefeitura. Olha, aliás, reeleito, né? Não reeleito agora, mas já vai, se não me engano, é o terceiro mandato, né, Jordão? Boa noite. Boa noite, meus amigos, Luciano. Boa noite a todos que estão acompanhando pelo YouTube, pela rádio web. Realmente, nós estamos no terceiro mandato, um mandato muito feliz esse último também, porque há muitas realizações e um ótimo mandato de um ex-governador que deixou o cargo e agora uma grande expectativa do novo governador que vem pela frente. Então, deixo a todos meu boa noite e sejam bem-vindos. Prefeito, eu queria antes a gente começar nesse programa sobre geografia. Então, eu queria falar antes sobre como é que no início era atleta, né? Não tinha nada a ver com o setor público, né? Então, na verdade, todo garoto, né, sonha em ser um atleta, ser um jogador, ser, enfim, um atleta de qualquer modalidade. E meu sonho não era muito diferente. Eu gostava muito do futebol, gosto do futebol, né, tanto de campo como de salão, tanto que a minha formação sou formador físico, né, sou profissional da área de educação física. Mas quando jovem, eu gostava muito do futebol e também me dei muito bem no voleibol. O voleibol foi uma das grandes conquistas minha durante a minha juventude. Isso aqui em Ório mesmo? Sim, sempre aqui em Ório, né? A minha formação foi escolar, nas escolas, tínhamos os campeonatos escolares na época. Hoje, infelizmente, a gente não vê tanto o que a gente via antes. Então, isso era um incentivo muito forte e aonde pude me dar bem, melhor no voleibol do que no futebol. Mas e corrida também, né? Eu gostava muito de correr. Eu corria acima de 5.000 metros, porque na corrida é uma corrida mais intensa, onde o corredor precisa de um maior trabalho físico, né? Então, eu tive essas oportunidades na vida de fazer, correr enfim, eu era um pré-atleta. Mas nada disso era profissional. Sempre amador, né? Muito amador. Até a gente tínhamos os professores na época que sempre que a gente podia, a gente procurava os professores e se orientava, né, com eles, e aí a gente procurava melhorar cada vez mais, lendo, buscando. Então foi isso, Luciano. Daí surgiu a ideia do profissional físico, ser educador físico? Realmente, eu tive essa formação minha, né, na área de educação física, veio de professores dos quais eu tinha muito carinho com eles, a gente se dava muito bem, porque eu era um atleta que queria ser um atleta profissional, porém, a vida não é desse jeito. Então, fui para os bancos da faculdade, fiz a primeira faculdade de administração de empresas, e depois desta faculdade, eu voltei nos bancos novamente de uma faculdade para fazer educação física. E, a partir disso, eu comecei a trabalhar no ramo da educação física. Bom, pelo jeito, você foi, no começo, muito mais educador físico do que administrador. Como é que foi essa parte da carreira de educador físico? Tá. Assim que eu me formei, né, eu consegui trabalhar na escola de Ório,
trabalhei por 5 ou 6 anos, mais ou menos, como professor de educação física da Calvino. Depois eu abandonei para fazer outras atividades. No caso, eu tinha comércio na cidade, um comércio que vendia de tudo, né? Uma vendinha antiga que a gente falava. Eu tinha lá me dedicado a isso e depois eu entrei fazer um concurso na Fundação Casa, antigamente era FEBEM. Na Fundação Casa, passei, né? Fui convocado e fui trabalhar todo o resto da minha época até 2009 na área de educação física na Fundação Casa, trabalhando com os jovens, adolescentes que lá estavam para serem atendidos, né? Depois disso, eu voltei para óleo, aonde me candidatei, e aí segui o curso, né? Fomos eleitos em 2009. Mas aí eu queria voltar nessa questão do educador físico, porque você passa pela Fundação Casa e realmente, para nós aqui de fora, parece ser um desafio. Para quem está dentro, realmente esse desafio todo, é muito mística. Eu acho que tem muito mais mística nisso do que é um desafio. É quando você entra em contato com jovens infratores que estão ali para que sejam, eu não digo recuperados, mas que tenham uma nova oportunidade na vida de escolher os seus caminhos. Sabemos que nós temos dois lados, o bem e o mal. E ali acontece do jovem, principalmente de uma cidade grande, onde não tem tanto quanto nós temos aqui em Óleo, na área esportiva, educacional, não tem tanta chance. Então, o mundo lá fora ensina aquilo que a gente não tem dentro de casa, ou dentro da sua cidade. Então, as delinquências acontecem, e aí eles se tornam jovens que vão para esses alojamentos, né? E aí nós temos uma rede, e é uma rede importantíssima, aquela rede que está lá. Eu acho que recupera e recupera bastante. É algo que eu falo com bastante paixão. Eu me aposentei trabalhando lá dentro e passei por diversas situações onde vários jovens tornavam a ligar para mim dizendo: "Ô, professor, como o senhor está?" E eu pergunto: "E você, como está?" "Poxa, professor, nós conversamos bastante, falamos bastante, e eu ouvi o que o senhor me disse, e eu caí fora do mundo do crime, eu consegui sair disso, eu consegui daquilo. Estou casado, tenho uma filha ou um filho. Isso é o mais importante para nós. É saber que fizemos a diferença na vida de uma pessoa. Isso é muito importante, Luciano." No início do trabalho na Fundação Casa, antiga FEBEM, chegou a dar medo? Então, quando em 2003 nós fomos convocados para iniciar o trabalho, entramos, porque é recluso, né? O jovem está ali de uma forma que ele não pode estar saindo para lugar nenhum, ele tem que ter uma rotina na vida dele e nós somos parte da rotina dele. Então, no início foi um negócio diferenciado, porque a gente não sabia muito bem o treinamento que foi nos dado, é teórico, a prática é outra coisa. Então, nessa prática, nós começamos a aprender a entender o que é que nós fazíamos e como agiríamos na vida de cada um desses jovens egressos na fundação. Então, Luciano, nós tínhamos, assim, no início, muito medo da tratativa com eles, e depois você foi entendendo que são seres comuns, que estão ali precisando do nosso apoio, da nossa conversa com eles, passando a eles algo que eles não tiveram com a família. E então, Luciano, foi uma experiência muito, muito bonita. Eu poderia ter continuado após a aposentadoria, mas como eu tinha
outras coisas em mente, eu saí da fundação, mas eu sinto saudade do trabalho. É gratificante, é o que eu te disse, fazendo a diferença na vida de algumas pessoas que por lá passaram. Tenho contatos até hoje de alguns elementos de jovens, né, que passaram, que são pais hoje, como eu disse, que estão trabalhando, ganhando a vida. Temos várias narrativas em relação a isso. Ali dá para dizer que a mística toda a construção da causa tem uma consequência mais evidente nesses lugares? Na vida, né? Na vida de todo mundo. Toda causa gera tudo que você planta, você colhe, vamos dizer assim, que fica mais bonito. Então, tem, com certeza. Eu sempre digo, nós temos dois caminhos. Um que leva para a esquerda, outro que leva para a direita, para o bem e para o mal, né? Enfim, essa é a situação, Luciano. Tudo leva a alguma consequência na vida, com certeza. A sua escolha é a tua escolha, não é a minha escolha. E cada escolha, você é responsável por elas, não é verdade? Com certeza. Prefeito, quando você diz que ainda tem contatos com alguns das pessoas que passaram como internos da Fundação Casa, não preciso dizer nomes, mas o que de mais sucesso ou o que de mais marcante ficou em termos de reverter a situação psicológica da pessoa? É uma historinha um pouco longa. Fique à vontade. Esta é um menino, eu não vou falar nome, mas ele é residente em Marília, e esse jovem, ele passou por nós, e tinha um padre lá na fundação que fazia um trabalho juntamente com o corpo técnico nosso e com os jovens. Um padre que hoje está em outro local, não está mais lá, e quando esse jovem saiu da Fundação Casa, ele conseguiu um trabalho numa loja em Marília. Também não quero falar o nome, porque pode dar algum problema. E por coincidência, eu tenho familiares em Marília, e eu fui passear junto com a minha esposa nessa loja. Dentro da loja, eu estou passando e ouço uma pessoa me chamando: ô, seu Jordão. Esse seu Jordão é um bordão que todos os jovens utilizam dentro da fundação. Seja qual for a pessoa, é seu, né? Eu fiquei assim um pouco... Naquele instante eu falei, nossa, deve ter algum jovem aqui que me conheceu de uma outra época, né? E eu sempre dizia a esses jovens que se um dia eu encontrasse alguns deles na rua, eu seria a mesma pessoa de dentro da fundação, onde o sim é sim, o não é não, e além de tudo, se ele tivesse de boa, nós poderíamos estar comendo um lanche junto, tomando um guaraná junto, enfim, a vida segue, ele está livre para fazer o que quiser na rua, assim como eu. E aí esse jovem estava dentro dessa loja e me chama pelo nome. Voltei, eu olhei e falei, não vi ninguém, fiquei em dúvida, tinha só um guardinha de segurança do meu lado. Esse guardinha era um egresso de lá. Esse guardinha, uma história até engraçada, conversando com ele, apresentei minha família, falei para ele, se ele quisesse, a gente poderia estar tomando um guaraná, alguma coisa assim, né? Refrigerante e tal. Mas o tempo passou, eu voltei novamente com a minha esposa na loja, depois de 1 ano, 2 anos, e fui procurá-lo novamente nessa loja, já não o encontrei mais. O tempo passa mais alguns meses, anos, e meu cunhado chega para mim e diz, Jordão, inaugurou uma loja aqui perto de casa, e eu estou trabalhando nessa loja, e tem um jovem lá que falou que te conhece e trabalhou com você lá em Aras. Eu disse, mas trabalhou comigo em Aras, né? E Marília já tem a fundação, não tem como. Eu falei, mas eu quero ver quem é esse rapaz. Fui na loja, estou subindo uma rampinha para chegar na loja, entrar, e esse rapaz de longe grita, ô, seu Jordão. Era o mesmo jovem que estava na loja que eu procurei, não encontrei mais.
Bom, novamente, o tempo passou, agora há pouco tempo, eu perguntei ao meu cunhado se ele ainda via esse jovem nas ruas ou nas lojas, onde ele falou: Jornal, vou te contar uma coisa. Sabe aquele rapaz? Ele só anda de terno e gravata. Ele é gerente daquela enorme loja lá. Ela é uma loja multinacional e ele é o gerente hoje lá. Então, tem coisas que dá satisfação para a gente saber que o menino saiu de uma situação onde é muito difícil, né? Porque a companhia leva a outra, né? É sempre assim. Mas ele conseguiu dar a volta por cima e hoje ele é o gerente de uma loja lá, até hoje. Eu estive lá, eu presenciei e conversei com ele. Então, eu fico muito feliz em saber que um pouco da minha ajuda ele teve e ele, tudo que nós pudemos passar, eu, a equipe dele, existem os psicólogos, a gente, as sociais, enfim, a equipe social, né? E todo o parafernália de professores no entorno. Então, eu levei a eles essa notícia, todos fizeram uma festa enorme, porque é gostoso saber quando a pessoa está bem, né? E esse estava muito mais ainda, né? De todos os outros, pelo menos é o que eu tenho de notícia. Jordão, aí eu questiono duas coisas nesse sentido dessa sua experiência na Fundação Casa. A primeira é que isso ajudou em termos de experiência para que não chegasse nesse ponto, as crianças da cidade de Óbidos não chegassem nesse ponto e fizesse ações nesse sentido dentro da prefeitura de Óbidos, para que não chegasse naquele ponto de ter que visitar a fundação? Graças a Deus, um pouco de experiência que a gente teve e tem, né, do que nós aprendemos lá dentro, porque além de ensinar alguma coisa, nós também aprendemos com os jovens, com os profissionais da área, e tudo isso a gente traz para a nossa cidade, Luciano. E dentro da possibilidade de ofertar algo aos nossos jovens daqui de Óleo, o intuito é exatamente esse, é fazer com que os nossos jovens enxerguem um pouco além daquilo que poderia estar vendo, enxergando. Então, a gente vem propiciando, sim, durante todos esses mandatos que eu estive, trabalhando de uma forma voltada para o social, para o esporte, para a educação. A educação é o ponto forte, né? E o esporte vem para agregar esse ponto forte da educação. Então, uma coisa ligada à outra. Mas nós trouxemos, sim, várias experiências para que nosso jovem daqui não tenha que sofrer as consequências lá fora. E graças a Deus, nós não temos nenhum interno. Além disso, então, a antiga prefeitura, agora a Fundação Casa, é uma autarquia do governo estadual. E tem uma administração pública. Isso também serviu de experiência para a sua administração municipal? Com certeza. É o que eu falei ali atrás, né? Eu passei por vários presidentes, né, da fundação e cada um a sua maneira de enxergar, né? Mas nos últimos anos foi muito, desde que o Sinase começou a vigorar, né, no país, as coisas mudaram, os termos de trabalho e conduta e ética dentro da fundação foram se transformando, e hoje eu falo que ela é uma escola espetacular, porque o egresso, ele tem 4 horas de aula, aula do Estado, depois disso, ele volta depois do almoço, ele vem para as aulas técnicas que o Senai proporciona, depois tem as atividades que lhes são conferidas, que eles escolhem as atividades que eles querem fazer. A Fundação dá uma enorme quantia de escolha para eles podem ver qual curso eles querem, e os profissionais que estão ali são capacitados a executar esses cursos que eles
escolhem, né? Desde violão no Projeto Guri, depois à noite tem algumas entidades filantrópicas que trabalham com esses jovens, entidades religiosas, enfim, é um período integral. Então, é um dia intenso a esses jovens. Eles não têm tempo de pensar em quase nada, a não ser fazer os cursos que são propostos a eles ali. Eu queria só voltar um pouquinho, porque você falou de um negócio que você tinha, ele fechou, o comércio que você tinha? Sim. Eu tive o comércio. Meu pai, né, era um comércio já tradicional. Meu pai e minha mãe trabalhavam esse tipo de vendas, né? Tinha bastante coisa, tinha tecido, tinha tintas para pintura de casa, tinha alimentos, enfim, era bem estruturado o comércio. Mas aí, o tempo passou, os mercados foram crescendo e a gente não mudou, e eu fui encerrando as atividades, né? Enquanto a minha mãe queria ficar no comércio, eu fiquei com ela. Depois, nós mudamos a característica e eu fui para outros ramos, como eu te disse. Eu queria muito trabalhar no ramo de atividade de educação física, que é uma coisa que eu gosto. Eu sou apaixonado por educação física, sabe? E quando surge a questão de trabalhar com a prefeitura? Quando foi só uma questão de vice-prefeito ou não? Então, eu nunca tinha pensado, na verdade, eu sempre falo que eu não sou um político, eu estou na política. Eu tinha amigos que todos eles gostavam demais de falar em política, e quando eles começavam a trocar as ideias, né, trocar as ideias entre nós de política, eu saía, eu falava, eu não quero conversar política, estou fora, enfim, e depois acho que eu me tornei o político, mais político que eles, porque, né, Deus quis e as pessoas quiseram também, de que eu me tornasse o vice-prefeito com o ex-prefeito Rubinho, que foi a minha primeira entrada na política. Eu saí de candidato, antes disso, eu saí candidato com o ex-prefeito Afonso Garcia. Eu fui candidato a vice, nós perdemos para o Rubinho a eleição, e depois o Rubinho me convida para que eu saia de vice-prefeito com ele. Aí houve uma série de conversa entre os partidários nossos. Antes, Jordão, eu queria saber primeiro, como é que foi essa derrota? Porque a gente tinha uma expectativa assim, vamos sair, vamos ganhar uma cidade como Óleo, tem 5 mil habitantes, na época eu não sei se tinha tudo isso ainda, como é que é perder uma eleição? Eu penso assim, Luciano, eu nunca tinha participado da vida política, né? E quando eu fui convidado pelo ex-prefeito Afonso, falecido, muito amigo da gente, eu fui convidado por ele e eu relutei muito, muito em aceitar. Eu não tinha vontade nenhuma de sair candidato com ele, mas ele era muito amigo da família, aí tinham outros amigos como o Vanderlei, o Cido do Bar, eu vou citar alguns nomes que foram influentes, né? O Cuíca, e mais alguns aí. Eu chegava do comércio, eu morava fora do comércio, evidente. Eu chegava na minha casa, tinha aquele grupinho sentado. Ô, Jordão, você não vai aceitar? Ô, Jordão, nós precisamos de você. Ô, Jordão, o que você vai perder com isso? E aquilo. Até que eles me convenceram, Luciano. E aí eu saí candidato com o Afonso. E aí foi feito todo um trabalho, o Afonso, com toda a sua experiência política, por já ser prefeito por 2 mandatos, né? E eu aprendendo algumas coisas, outras coisas eu achava que não deveria, mas ele tinha uma experiência de vida enorme. Até hoje eu não tenho a experiência que ele tem como prefeito, né? E cada prefeito teve a sua época, a sua gestão, e eu respeito todas elas. E aí nós perdemos por volta de 60 e poucos votos para o ex-prefeito Rubinho.
Mas foi assim, uma sensação de tristeza, porque você faz um trabalho, você demonstra, né? Mas, enfim, você tem que respeitar a opinião pública, a opinião do povo, e a voz do povo é a voz de Deus, como diz o ditado. Nós temos que respeitar a opinião. É assim que funciona, né? Quando você volta, e aí volta com o Rubinho para a reeleição do Rubinho. Sim. Antes disso, nós perdemos a eleição 3 meses depois, em março, se eu não estou enganado, quando já de posse da prefeitura Rubinho, ele vem e me convida para ser o secretário de saúde do município. Eu até me assustei, rapaz, porque eu acho que eu nunca tinha entrado no centro de saúde, Luciano. Olha, se eu tomei as vacinas, eu era muito pequeno, eu não frequentava mesmo o centro de saúde, né? E a surpresa que ele me convidou, eu falei, poxa, você é secretário de esportes, né? Cheguei lá e ele falou, não, você vai fazer a saúde. Eu falei, puta, Rubinho, mas pensa bem, eu não manjo. Ele falou, você não entrou de candidato para ajudar o povo? Tá a oportunidade de você mostrar a sua ajuda. Aí eu voltei para os partidários, procurei o seu Afonso, os vereadores candidatos que me procuravam, o Ica, enfim, aquele pessoal, né? E aí, todos eles diziam de uma voz só, Jordão, vai lá, mostra o teu trabalho e vamos tocar porque é o município que precisa de você. Aquilo, eu falei, tá, eu acho que é isso mesmo. Deus está me mostrando o caminho e é isso que eu tenho que fazer, Luciano. E assim fui. Me tornei o secretário, né? Depois aí veio o ministro da Saúde, o José Serra, que para mim foi o melhor governador e o melhor ministro que o Brasil teve na área da saúde. Não teve igual. Ele quebrou as patentes desses remédios que custavam uma enormidade lá fora e vamos fazer aqui no Brasil e, enfim, foi uma revolução dentro da saúde. E com isso eu acho que o nosso trabalho da saúde fluiu também. E eu fiquei mais conhecido, já era conhecido porque eu tinha me ligado no esporte, eu era ligado no comércio, e aí eu fui para a área da saúde, que é uma área que te dá bastante visibilidade, né? Juntamente com as pessoas. E nesse meio ele me convida para ser candidato a vice com ele. E é o que eu disse, fui lá, conversei com os nossos colegas, todos disseram, assume, vamos ser vice. Tá, ganhamos a eleição, o Rubinho ganhou com 64% de aprovação, é um baita de um índice, né? Fez um trabalho muito bom, o Rubinho fez um trabalho bom naquele mandato, mas era a reeleição do Rubinho já. Bom, ele não tinha mais candidato, ele chega para mim, para minha surpresa, um dia e fala assim, bom, você já é meu vice, agora você vai ter que assumir o lugar meu de prefeito. Eu falei, bom, não é assim assumir o lugar, nós temos que ir para uma eleição, né? Evidente. E assim foi, Luciano. Fomos para a eleição, né? Ganhei também, nós ganhamos com 64%. Só que aí eu queria só interromper um pouco, esse período de 4 anos de vice. Você ficou aí só como vice mesmo ou com alguma atividade dentro da prefeitura? Não, eu fiz opção de continuar trabalhando na Fundação Casa, até porque o salário de lá era maior e eu não conseguiria trazer o salário de lá para cá. E se sabe, a gente é casado, tem a vida e faz a diferença, porque na época o salário nosso aqui era bem inferior ao de hoje, o salário de vice-prefeito. E eu sabia que o Rubinho estava em boas mãos, a equipe que até hoje estava com ele, está comigo, é uma equipe competente, é uma equipe espetacular, Luciano, você tem que passar um dia com esse pessoal aqui. É fora de série. Às vezes as pessoas não entendem muito bem, porque hoje a necessidade de se fazer alguma coisa esbarra muito na burocracia. Houve uma mudança muito grande da época
que eu estava vice, para hoje, né? Mas eu continuei trabalhando na Fundação Casa, mas sempre junto com o Rubinho, na época que ele era o prefeito. Você falou sobre a questão de saúde. E saúde, como eu falei para você, é urgência e emergência. O pessoal chega lá com dor e quer que resolva o problema da dor dele. Como é que é lidar com esse público? Então, é algo difícil, né? Porque a saúde no Brasil, ela é muito complicada, e sendo que eu acho que a saúde pública no Brasil é uma das melhores do mundo. Mas mesmo assim, eu ainda acho que ela deve muito para a sociedade, porque a gente paga muito imposto e pouco é revertido na saúde. Mas ainda assim, acho uma das melhores do mundo, a pública, veja só. Porque lá fora não se tem a pública, se tem a particular. Então, são os agentes que fazem esses trabalhos de saúde pública lá fora. Mas aqui, eu digo assim, nós estávamos falando do tempo em que eu estava secretário de saúde, nós tínhamos um pessoal, uma equipe muito pequena, onde nós tínhamos que conversar, e essas pessoas às vezes tinham que pagar particular, porque a gente indicava um médico, falava com o médico, olha, faz mais em conta, acerta para essa pessoa um valor melhor, e por aí vai, né, Luciano? Mas é muito difícil falar em saúde pública, né? Você vê, nós pegamos uma época de pandemia, eu estando prefeito nessa época, graças a Deus hoje ela existe, mas é mais amena. Ela está aí, ela não foi dispensada. Porém, a vacina chegou e nós entendemos que a vacina fez o efeito desejado. Se ela vai ter uma consequência ou não vai, o tempo vai dizer. Mas eu acho que, a primeiro momento, a vacina salvou a humanidade. Então, eu tenho que dizer que foi necessário. Agora, vamos voltar à questão da sua eleição. E você é vice-prefeito e realmente sai para a primeira candidatura na cabeça da chapa. Antes de ganhar a eleição, eu queria saber como foi passar pela eleição, pelo processo de candidatura e passar pelo processo de eleição. Nossa, Luciano, boa pergunta esta, porque as pessoas às vezes falam, fulano saiu candidato, né? Não é questão de ser um candidato, ser só mais uma opção. A questão é algo que você fez lá atrás, que você já mostrou, que você tem um conhecimento já de alguma coisa administrativa, digamos. O pior de tudo, Luciano, é quando alguém não tem conhecimento de área, não tem conhecimento de nada, e quando se vê e ganha uma eleição, ele se perde. Bom, mas não é esta a pergunta que você fez. A pergunta que você fez foi como eu me senti saindo candidato. Foi muito, muito bonito, muito gostoso, porque algumas pessoas, várias pessoas, eu não conheciam, e eu tive a oportunidade de ser convidado para entrar dentro da casa dessas pessoas que não me conheciam direito, mas sabendo que o Jordão era um candidato, que já ouviu falar que ele foi isso, foi aquilo, às vezes professor de um filho dele, ou passou pelo centro de saúde, de uma forma ou de outra, ele teve uma atenção, às vezes não a desejada, mas teve a atenção que poderíamos dar naquele instante. Então, é muito bonito isso daí, esse momento de você sair, porque em um lugar pequeno a gente sai na casa das pessoas e você se torna mais um membro daquela família ao entrar na porta da casa dele quando você é convidado. E quando você entra e começa a conversar com a pessoa, você fala, olha, meu plano era quase isso, mas eu acho que eu tenho que fazer mais alguma coisinha aqui. E você já acrescenta para a sua vida que há uma mudança lá pela frente. Você não vai deixar de fazer o que você planejou, mas você já tem que fazer com mais algo. Então,
é, a recepção das pessoas, o carinho com que eu fui recebido nas 3 eleições, mesmo com a pandemia, é muito bonito. Muitas pessoas por me receberem tão bem como fui recebido sempre. Bom, aí você é prefeito. Como é que foi o primeiro momento e até os primeiros 4 anos recebendo o cargo de maior responsabilidade do município? É algo assim, a princípio, festa, né? Você fala, nossa, eu fui escolhido por 64% da população, de 2.500 eleitores, né? Eu tive uma maioria esmagadora, digamos assim, competindo contra 3 pessoas, contra 2 ex-prefeitos na época, sabe? E aí vem a posse, vem os vereadores juntamente com a gente, e começa a vida pública, aquela gestão que a gente fala, olha, eu sentei na cadeira e quando eu sentei eu percebi que não é tão simples como a gente pensa, como as pessoas em casa pensam, porque nós somos escravos de uma lei. Existe um Tribunal de Contas do qual é amigo do prefeito, embora os prefeitos achem que ele é inimigo. Não. Ele vem, nos alerta que estamos errados. A não observância disso nos dá uma rejeição de conta. E aí vira um processo para o Ministério Público. Temos o Ministério Público também olhando os trabalhos da gente, observando se nós estamos seguindo uma lei. Se nós não seguimos a lei, o Ministério Público vai dizer, olha, sinto muito, mas você está ocorrendo um erro na sua administração. Temos os vereadores que executam a legislação. Eles fazem as leis muito necessárias para que o prefeito possa tomar providências em relação ao seu mandato, a sua forma de trabalho. E, por sinal, são eles que fazem com que a gente trabalhe, porque nem sempre a maioria sua é boa. Você precisa de ter alguém que fale, prefeito, olha que não está certo isso, porque senão você fica com muita vontade. E qualquer prefeito sabe o que eu estou falando, e qualquer vereador sabe o que eu estou dizendo também, porque eles nos fazem acordar para o dia a dia, sabe? Eles fazem. Mas o mais importante, eu tive uma reunião ontem com os vereadores, porque nós temos um projeto que eu preciso de aprovar até o final do mês. E eu não teria tempo, porque eles estão em recesso. Pedi para que eles pudessem estar, convidei eles para essa reunião de ontem, e saímos daqui dizendo, dia 18, nós teremos a reunião e vamos aprovar, porque o projeto é bom, e nós, no município, já fazemos grande parte dele, Luciano. Então, eu acho que é importantíssimo. Então, como nós estamos dizendo, a administração pública é diferente de qualquer outra coisa, porque nós temos que seguir a legislação, não tem outro jeito. E não seguindo, cai-se em erro e desmorona tudo um trabalho, né? Hoje, 5 mil habitantes na cidade de Olho. Não. São 2.508. Não está fechado ainda o IBGE, mas são 2.508. Temos 2.500 eleitor também. Ah, é? Mas aí, eu te questiono a seguinte forma. O desafio, se acredita ser diferente de outros lugares, de cidades maiores, ou o desafio é o mesmo? Bom, eu nunca fui prefeito de um outro local, a não ser nossa querida Olho. Mas em conversas com outros prefeitos de municípios bem maiores que o nosso, inclusive o prefeito de São Paulo, do qual eu tenho
não é uma amizade, mas um conhecimento. Amizade temos nós aqui, né? Conhecimento é quando a gente só tem, só bate papo. E em conversa com ele, a gente percebe que todas as dificuldades e todos os benefícios que o município possa ter são os mesmos. A dificuldade é a mesma, tudo é igual. A proporção é que é diferente, mas é tudo no mesmo caminho. Uma cidade grande, onde se tem até subprefeitura, como é São Paulo, Sorocaba, Marília, né? Fica até mais fácil, porque naquela subprefeitura, já as ações estão já direcionadas para aquela subprefeitura. Então, aquele local já não tem necessidade de procurar o prefeito. Por quê? Porque o prefeito já está engajado em fazer determinadas coisas. Mas nós pequenos, nós não temos condições de montar uma subprefeitura. Então, nós temos os vereadores, dos quais levam e trazem a boa nova e também as dificuldades do dia a dia que se encontra em determinado local. É mais ou menos isso, Luciano. Dificuldades e coisas boas são as mesmas. Logicamente que a arrecadação de um município grande é diferente, não depende do fundo de participação dos municípios, né, que a União promove, que é a divisão para todos os municípios, são faixas de habitantes que recebem a quantia X, né? Por exemplo, nós recebemos 0,6% da divisão, não dá nem 1%, né? 0,6%. Manduri está próximo de nós, com 9 mil e tralalá, recebe 0,6%. Então, essa distribuição é injusta. Piraju já ultrapassou o limite de 10 mil, então já recebe um 0,8%, e por aí vai até 1% do FPM, né? Essa é a diferença, a arrecadação própria, né, que as empresas pagam os impostos nas prefeituras. Óleo não tem a empresa, nós temos simplesmente a agricultura, que é muito forte na nossa região, é uma agricultura bem firme mesmo, sabe? E a gente percebe que está aumentando, e esse é um bom caminho. Bom, pelo meu conhecimento, o município, dentro do seu orçamento, é obrigado a investir 25% em educação, 15% em saúde. É o mínimo, né? É o Você mínimo. pode ultrapassar ele, você não pode diminuir esse percentual. Mas, além disso, acredito que óleo deve ser o maior empregador do município também, e que tem muito desses valores que vão para a máquina pública. E eu acredito que o orçamento acaba ficando muito pequeno para outras ações dentro do município. Isso. Essa lei de responsabilidade acabou minando um pouco das ações do prefeito, no caso seu, ou ela realmente é benéfica para o município? Não. Eu, como cidadão brasileiro, eu acho que está certíssimo. Você tem que gastar apenas o que você ganha. Você nunca pode deixar gastar mais do que você recebe, porque você passa a ser um caloteiro, na verdade. Então, eu acho que a lei de responsabilidade é importantíssima. Não resta a menor dúvida. Às vezes eu fico triste de ver no governo federal os supremos tribunais, os deputados fazendo um lobby para que caia algumas dessas ações da lei de responsabilidade. Eu acho que não. Você tem que fazer uma gestão somente com aquilo que você ganha. Nós temos 15% no mínimo da saúde, 25% obrigatório, no mínimo, né? Pode ser a mais, e o restante para dividir são 60% para dividir com o restante. Daí vem setor de agricultura, setor de... Enfim, todos os outros setores. A nossa folha
que é a mais complicada, né? Nós fechamos o ano em 38%, da qual nós pegamos com 54%. Graças a Deus, isso daí é algo, assim, muito importante para nós, né? E é onde eu estou conseguindo chamar alguns elementos, funcionários, né, para trabalhar, porque esse ano passado eu não pude chamar nada. Eu tinha uma folha com um índice muito sensível. Se eu convoco o funcionário, cai a arrecadação, eu já estou na improbidade administrativa e eu não quero isso para mim. É no município de Olho para trabalhar bem com os outros setores e é possível também conseguir, lógico que Olho, a iniciativa privada é bem pequena, mas dá para fazer parceria privada para conseguir melhorar a cidade? Então, Luciano, eu venho tentando, sabe? Hoje nós temos uma empresa que está colocada aqui na cidade e a gente vem dando benefícios, ofertando benefícios a outros, né? Ontem mesmo eu fiz contato com uma empresa de costura, da qual eu me propus, inclusive, que ela contrate nosso pessoal de treinamento e se estabeleça aqui na cidade, eu daria um incentivo para essas pessoas. Esse incentivo seria na forma de ofertar a eles um local para que eles se estabeleçam, né? E com isso possa estar trabalhando, gerando emprego, gerando renda para o município. É o mínimo, porque nós não estamos ainda... na verdade, o problema é mundial, né? A falta de trabalho, de mão de obra é mundial. Não é brasileiro, não é óleo, é do mundo. E a gente queria ser diferente um pouquinho, a gente queria ter uma empresa, ou duas, ou três, para poder melhorar, inclusive, a mão de obra, né? Ofertar mão de obra, ofertar trabalho aos nossos munícipes, né? E, com isso, melhorar a arrecadação municipal, que é baixa. Já tem sido, isso já melhorou nos seus mandatos, né, Jordão? Já aconteceu isso. A dificuldade é que outras cidades empregavam, né? E a mão de obra boa estava fora. Hoje já não tem mais isso, então daria para a gente suportar e trazer alguma coisa para cá. Vamos ver, Deus sabe o que nós estamos fazendo e Ele vai abençoar isso. Bom, Jordão, na última eleição, posso considerar que a sua vitória foi a mais difícil? Com certeza. Eu nunca disputei com 5 candidatos, né? Foram 3 eleições que eu participei. As outras duas eleições, teve 3 candidatos. Esta foi 5 candidatos, diferenciada de tudo o que nós vimos. Por sermos um município pequeno, onde todo mundo é considerado parente, né? Então, complicou para a gente. Você ia falar na casa de um amigo, era parente de um candidato, era primo, irmão, por aí vai. Então, ficou difícil, mas conseguimos uma eleição com diferença de 47 votos de diferença. Enfim, foi muito difícil, né? Porque veio a pandemia, você também não fazia uma boa intervenção dentro das casas, porque você não podia estar entrando nas casas com medo de levar a doença para dentro da casa, porque eu não estava, mas eu poderia estar na minha roupa, um vírus, né? Então, você evitava entrar, e esse contato é muito importante no nosso município. É o estar dentro, conversar, olhar no olho da pessoa, sentir o que a pessoa pensa. E nessa última eleição não ocorreu isso. Por quê? Porque a gente procurava não entrar para não levar o perigo às pessoas, porque eu estava no meio de muita gente, mas aquelas pessoas não estavam no meio de onde eu estava. Então, a gente maneirava, né?
ao menos quando a pessoa fala, não, pode entrar, eu quero, faço questão que você entre. Aí você entrava, mas do contrário, era o respeito a essa situação. Então foi uma eleição atípica, né? Muito diferente das outras. A eleição, essa última, foi no meio da pandemia. Faz 2 anos que chegou o primeiro ano de pandemia, que é 2020. Chegou uma hora de você falar, não é o momento de ser para pegar essa situação mundial que estava complicada? Nossa, essa pergunta é boa de novo, Luciano. Olha, a princípio, quando nós resolvemos, a equipe nossa resolveu, Jordão, você vai ser candidato, você sai com a gente, vamos. Mas no meio do caminho, a pandemia, ela realmente floresceu. E nesse meio, eu pensei seriamente, falei, eu acho que não era um momento muito bom de abandono, de estar participando de uma eleição, porque eu vou estar indo na casa das pessoas, eu vou estar levando talvez comigo, ou eu vou na casa de uma pessoa que tenha o vírus, né? E aí, Luciano, a gente ficava com o pé atrás mesmo, sabe? Com medo, porque tudo era novidade, nós não tínhamos vacina, nós tínhamos amigos morrendo por aí, por todo canto, pessoas da maior amizade da gente, e sabendo que a Itália estava morrendo de punhado, China, França, a Europa, né? A Europa foi uma coisa de louco. E nós estávamos a caminho já. Já estava o vírus aqui no Brasil. Mas eu cheguei a pensar em desistir por esse motivo. Mas aí é aquele negócio, né? Poxa, mas você vai abandonar sabendo que os outros estão na briga e você está de fora? Por quê? Falei, acho que se eu estou aqui é porque Deus quer que eu vá até o final. Realmente, é Deus quem faz tudo na vida da gente. Passamos a convivência toda evitando que a gente se aproximasse dos amigos, queridos amigos, né? Com os votos da gente, e fomos eleitos dessa forma como nós falamos. E depois, pós-pandemia, né? Pós-pandemia, que eu acho que, pós-pandemia não, durante a posse, a pandemia aí chegou no Brasil de vez. E aí, meu caro, nós tínhamos uma administração anterior que na área da saúde ela deixou um pouco a desejar. E quando a gente colocou a mão na massa, vamos trabalhar na saúde, eu coloquei uma assistente social no lugar, como secretário de saúde, até por esse motivo mesmo, porque nós íamos precisar de um assistente social trabalhando dentro da área da saúde. Mas como eu não tinha a minha folha era restrita, eu estava com 54%, eu estava estourado, eu tinha uma pandemia, eu tinha a folha estourada, eu não podia arrumar nada mais, era aquilo. E foram momentos de extrema angústia, sabe? Muito. Quando você perguntava para o médico, e doutor, o que você acha? Ele fala, eu também não sei o que eu fazer. Eu estou copiando o que meu amigo está fazendo. Isso você deve ter presenciado, ouvido, com muita gente. E a incerteza era grande, muito grande. Mas Deus é bom. Nós tivemos aí a vacina através do Dória. O Dória pode, quem quiser ficar bravo, fique, mas a vacina no estado de São Paulo foi muito por ele, né? E através dele que o Brasil começou a caminhar de verdade dentro da vacina. E nós tivemos a sorte também, Luciano, de ter um governo, um presidente, aonde nós não tínhamos, mas não ouvíamos mais que o dinheiro era desperdiçado.
Então, eu vou dizer com todas as letras, eu nunca vi, nesses 2 anos, entrar tanto dinheiro na prefeitura quanto esse movimento, esses 2 anos passados. Nós terminamos com um saldo positivo, muito importante, e vai ajudar muito a gente. Acredito que vamos ter a continuidade com o novo presidente dessas ações, porque senão o país vai parar de novo. Não importa quem esteja, o importante é que as coisas aconteçam, né? Eu sou contra o que aconteceu recentemente lá no Palácio, no Supremo. Tem várias formas de se reivindicar. Não é quebrando que você consegue, mas é mostrando os ideais que você faz com que as pessoas fiquem do teu lado, buscando. Prefeito, e aí eu queria falar de uma curiosidade que talvez não seja tão confortável, mas na última eleição você também concorreu com o seu ex-colega de chapa, que era o Rubinho. Como é que Sim. foi essa sensação? Na verdade, foram 2 eleições que nós concorremos contra, né? Na reeleição, em 2012, ele foi candidato, nós vencemos ele com 64% também. Coincidência, né? Ganhamos com 64% na primeira eleição minha, na eleição dele 64%, na minha eleição 64%, na reeleição do qual ele foi candidato, também vencemos ele por 64%. Para mim foi uma honra concorrer com ele, porque o Rubinho é uma pessoa séria, honesta, por tudo, ele é honesto, honestíssimo, e uma pessoa honrada. Então, quando a gente venceu as eleições, eu me senti honrado em ganhar uma eleição de uma pessoa tão honrada quanto ele. Para mim, foi um coroado, assim, com muito êxito, porque ele foi um bom prefeito. A última eleição dele nem tanto, mas, no geral, ele foi um grande prefeito, muito honesto, não utilizou dinheiro público de forma errada em momento algum. Então, você vê, eu estou dizendo isso de uma forma bem tranquila, porque é o que eu sinto realmente, né? Então, foi um prazer, foi uma honra termos disputado o mesmo espaço e, por Deus e pelas pessoas, termos vencido as eleições. Bom, agora, o município de Óbidos, como você falou, 2.500 pessoas. Como é que vai ser? Como é que você pretende enfrentar esses 4 anos de governo? Já se passaram 2, ou esses últimos 2 anos de governo, e pode ir para o 4º mandato? Bom, o 4º mandato só Deus sabe, porque a gente não sabe o momento seguinte da vida da gente, né? Só espero que Deus nos dê saúde para mim completar pelo menos esses 2 anos que faltam, que nós temos muito, muito a fazer aqui. Temos várias obras que nós já vamos dar início no começo do ano, várias mesmo, né? Temos em Óleo, Lajado, Batista, bastante coisa. Então, só pedir graças a Deus para que dê saúde mesmo. Agora, o resto aí, Deus pertence, né? Vamos tocando a vida, esperando que o novo governo faça um ótimo governo, que permaneça com esse tipo de arrecadação, ou melhor, até para os municípios, um novo governador, que não é mais do PSDB, que eu conheci apenas governantes do PSDB. Agora, o novo governo, a gente acha que ele vem cheio de força, de vitalidade, e eu pedia sempre ao nosso Pai Criador que mantenha ele com a cabeça no lugar, que faça um ótimo trabalho, que seja melhor que o anterior. Porque do anterior foi ótimo. Muito, muito bom. Tanto que nós estamos vivendo uma época diferente de todas as outras, né? E assim, e para o nosso presidente, que ele tenha saúde e força também, bastante vitalidade, e que não erre, não cometa os mesmos erros anteriores, e que faça as coisas fluírem. Qual vai ser seu foco nesses últimos 2 anos?
aqui na cidade? Bom, nós temos aí, como eu falei, tem várias obras, né? O último foi em 2000, aliás, desculpa, dia 13/12, nós recebemos no Diário Oficial, que eu acho que é uma das obras mais importantes, tudo é importante, mas esse é mais importante. Recebemos do CDHU, através do Diário Oficial, que estamos contemplados com 40 novas moradias. Para mim, é o mais importante de tudo. Se eu não fizesse nada, mas eu conseguisse casa, para quem não tem casa, para abrigar uma criança, para abrigar um senhor de idade, uma família, para mim, era o top do top. Moradia. Dignidade para a família, né? Mas, mesmo assim, ainda há como eu disse, várias coisas a acontecer, né? Eu acho melhor eu deixar para surpresa, porque eu tenho várias coisinhas aí, Luciano, mas eu vou deixar para você, através da sua emissora, pronunciar mais tarde, depois de pronto. É surpresa. Bom, prefeito, eu queria agradecer e queria que você pensasse uma dica, uma mensagem final, não só para quem é gestor público, mas para quem pretende ingressar no funcionalismo público e também na gestão pública. Nossa, essa é muito difícil de responder, porque acho que não é assim o querer, né? Como eu disse, para que eu iniciasse nessa vida pública, eu acho que eu tenho que ter uma história de vida anterior. É necessário que você tenha conhecimento de algo real que você proporcionou, algo que você vem proporcionando. Então, mas eu acho importante que todos que tenham vontade de ingressar na vida pública façam como eu fiz. Vamos mostrar o que dá para ser feito. E, Luciano, eu esqueci de falar, mas eu vou voltar um pouquinho. Do meu planejamento, na época da eleição, os projetos que eu tinha para concluir, hoje, já digo, todos estão concluídos com a realização das casas populares. Encerrei. Daqui para frente, tudo é lucro daquilo que eu prometi. Não foi uma promessa, né? Foi algo que eu registrei em campanha e ela se cumpriu 100% já. Que bom. Prefeito, parabéns por esse trabalho. Muito obrigado por essa entrevista e boa sorte no restante do mandato aqui na Prefeitura de Olho. Eu que agradeço você, Luciano, que você, com esse seu trabalho, leva para todos os nossos amigos, os internautas, né? E que levam aquilo que eu falei, que é a minha vida pessoal, meu trabalho, minha forma de ser. Então, quero desejar a todos você e a todos vocês que estão nos vendo, que tenham um grande ano, um santo ano, cheio de saúde, paz, harmonia e muita prosperidade a todos. Fechado. Aí, o prefeito Jordão Vidotto falando com a gente neste Biografia aqui na Rede Sertaneja. Quem gostou e quem gosta, curte essa entrevista, deixa o seu like e também coloca no sininho, aperta no sininho para você receber as demais notificações. Nós sempre traremos grandes entrevistas aqui para você no Biografia, toda segunda-feira, a partir das 7 da noite. Tchau para você, até a próxima.